Boas tardes, senhoras e senhores deputados. Vamos dar início à nossa audição, marcada para hoje, não sem antes darmos resposta e decisão a um requerimento da Iniciativa Liberal. E eu dou a palavra ao Sr. Deputado Rodrigo Saraiva para a apresentação do mesmo. Faz favor. Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado. Boa tarde a todos, Sr. Secretário de Estado. O nosso requerimento é no sentido de que esta audição com o Sr. Secretário de Estado, adjunto do Sr. Primeiro-Ministro, não decorra numa grelha tão simplificada quanto esta, de que, para além da apresentação inicial do requerimento putestativo, que vai caber à Iniciativa Liberal, e de uma primeira intervenção do Sr. Secretário de Estado, que o Sr. Secretário de Estado depois só responda no final, depois de todos os partidos questionarem. O nosso requerimento era no sentido de que, como o regimento prevê, que cada grupo parlamentar, dentro daquilo que é a sua liberdade, possa gerir o seu tempo e decidir se faz as perguntas todas de uma só vez ou pergunta, esperando uma resposta, e pergunta. E isto porquê? Porque eu penso que todos aqueles que tentam tirar esclarecimentos desta audição com o Sr. Secretário de Estado certamente estarão na dúvida qual o caminho a seguir para algumas questões perante aquilo que possa ser uma pergunta e uma resposta inicial do Sr. Secretário de Estado. Portanto, as respostas iniciais serão, obviamente, condicionantes das perguntas que se irão seguir e daí o nosso requerimento para que não seja esta grelha simples e seja uma grelha com os grupos parlamentares com a sua liberdade de gestão do tempo e das perguntas. Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sr. Deputado. Eu pergunto se algum dos Srs. Deputados se quer pronunciar. Sr. Deputado Pedro Delgado Alves, faz favor. Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito telegraficamente, trata-se da mesmíssima grelha que utilizámos na audição da Sra. Ministra da Justiça para o mesmo efeito e no mesmo assunto e, portanto, não vemos razão para alterar o que está já definido, especialmente a 3 ou 4 segundos do início da audição. Obrigado. Não havendo outra, Sr. Deputado Mónica Quintela, faz favor. Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento as senhoras e os senhores deputados. Nada a opor ao requerido pela Iniciativa Liberal. Muito obrigado. Obrigado. Sr. Deputado Pedro Pinto, faz favor. Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentá-lo a si, Sr. Secretário de Estado e todas as senhoras e senhores deputados e dizer que acompanhamos este requerimento da Iniciativa Liberal, até porque achamos que é muito mais lógico e faz muito mais sentido esta audição ter pergunta-resposta para que os grupos parlamentares que assim optarem. Aliás, é uma coisa que nós temos vindo a defender para todas as audições nesta Comissão e por isso acompanhamos este requerimento da Iniciativa Liberal. Muito obrigado, Sr. Deputado. Não há mais pedidos de intervenção. Vamos fazer a votação deste requerimento. Quem vota contra? PS. Quem se abstém? E, portanto, votos favoráveis das restantes bancadas, rejeitado. Portanto, mantemos a grelha que já estava estipulada. E eu dou, desde já, a palavra, ou dou de novo ao Sr. Deputado Rodrigo Saraiva, para a apresentação do requerimento inicial e original. Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentar então agora diretamente o Sr. Secretário de Estado, António Mendonça Mendes, por ter vindo aqui. A Iniciativa Liberal exerceu o seu direito putestativo para termos aqui a presença do Sr. Secretário de Estado, adjunto do Sr. Primeiro-Ministro, por duas principais razões, cumprindo assim aquilo que é um dos principais deveres de qualquer grupo parlamentar nesta Casa, que é o seu dever de escrutínio. Por um lado, porque estão em causa valores essenciais àquilo que é o Estado de Direito e à forma como nos organizamos enquanto sociedade e nos relacionamos enquanto sociedade, e por outro, características que são fundamentais a qualquer pessoa na vida, mas também, sobretudo, a todos nós que estamos nesta sala e que estamos em funções públicas, que são questões de transparência e de verdade. Portanto, por um lado, temos a forma como se organizam e relacionam legal e operacionalmente os serviços de informações, e, portanto, e como nos últimos tempos temos versado sobre esta temática depois daquilo que se veio a saber sobre o dia 26 de abril, e, por outro lado, estar na vida, nomeadamente na vida pública, como disse, implica querermos a verdade, sem fugas à verdade, nem fugas para a frente, que apenas adensam a desconfiança dos portugueses para com a política. Portanto, em resumo, estamos hoje aqui em defesa do Estado de Direito e da democracia. O Sr. Secretário de Estado adjunto, o Sr. Primeiro-Ministro, foi envolvido nestes acontecimentos pelo próprio Ministro das Infraestruturas, João Galamba, como tendo sido contactado após não ter conseguido contactar com o Sr. Primeiro-Ministro. E não foi o único governante que foi envolvido, fosse naquela conferência de imprensa que o Sr. Ministro João Galamba deu, fosse depois na Comissão Parlamentar de Inquérito, quando o Ministro João Galamba cá esteve.
E o que é que difere o Sr. Secretário de Estado Adjunto, o Sr. Primeiro-Ministro, dos outros ministros que foram envolvidos, aqueles que foram verbalizados pelo Ministro das Infraestruturas como tendo sido contactados? É que, por exemplo, o Ministro da Administração Interna e a Ministra da Justiça já confirmaram que existiu esse contacto naquela noite. E é isso que difere do Sr. Secretário de Estado Adjunto do Sr. Primeiro-Ministro, porque nem o Sr. Secretário de Estado diretamente, nem de forma indireta, por exemplo, através do Sr. Primeiro-Ministro, existe essa confirmação de que houve esse contacto na noite de dia 26 de abril. E não foi nem uma vez ou duas que recusaram a fazê-lo, foi já cerca de mais de 30 vezes, quer aqui no Parlamento, em comissões e no plenário, quer naquilo que é o espaço público, através de várias perguntas de jornalistas. Portanto, e também não está claro, partindo do pressuposto que esse, de facto, contacto existiu, como disse o Sr. Ministro João Galamba, também ainda não está claro o exato momento em que o Sr. Secretário de Estado falou depois com o Sr. Primeiro-Ministro, até porque o Sr. Primeiro-Ministro estava de férias e, portanto, poderá ter sido outro contacto a ser efetuado, nem exatamente aquilo que informou o Sr. Primeiro-Ministro ou alguém hierarquicamente superior dentro do Governo. Portanto, perante a resposta, se falou ou não com o Sr. Ministro João Galamba na noite de 26 de abril, outras questões vão surgir, mas estão dependentes de uma resposta objetiva. E não é uma resposta que apenas os deputados desta Comissão estão à espera, nem precisam, nem merecem, são sobretudo os portugueses, é o Estado de Direito que precisa de saber, é a democracia que precisa de saber. Por isso, o Sr. Secretário de Estado Adjunto, o Sr. Primeiro-Ministro, hoje não há lugar a um NIN. Só tem dois caminhos iniciais, sim ou não. Naquela noite, falou com o Ministro João Galamba? Muito obrigado, Sr. Deputado. Darei agora a palavra ao Sr. Secretário de Estado Adjunto do Primeiro-Ministro, Dr. António Mendonça Mendes. Cumprimento e agradeço a disponibilidade imediata que demonstrou em vir à Comissão a requerimento da Iniciativa Liberal e a quem dou agora a palavra para uma intervenção de 10 minutos. Faz favor, Sr. Secretário de Estado. Muito obrigado, Sr. Presidente. Permita que possa transmitir que é um gosto, naturalmente, estar aqui na primeira Comissão, na Comissão de Assuntos Constitucionais, Direitos, Liberdades e Garantias, e tal como o Sr. Deputado Rodrigo Saraiva refere, estamos a falar de valores essenciais do Estado de Direito. E é por isso que eu procurarei situar nesta discussão da mesma maneira que o tenho feito, procurando serenidade, tranquilidade, para que possamos fazer uma discussão que seja uma discussão esclarecida e que seja também uma discussão útil. Gostaria de dizer que sobre este tema, efetivamente, eu tive a oportunidade de me pronunciar duas vezes através de perguntas que a comunicação social me fez. Eu tenho todo o respeito pelo trabalho da comunicação social no sistema democrático e considerei que no encerramento, quer do Congresso do PAN, quer na Convenção do Bloco de Esquerda, onde estava a representar o Governo, não era seguramente o sítio adequado para estar a responder àquele conjunto de questões. Ainda assim, eu, da primeira vez, no Congresso do PAN, tive a oportunidade de transmitir que me parecia que tudo aquilo que de relevante para este tema era necessário dizer, que o Governo já o tinha dito. E no final da Convenção do Bloco de Esquerda, às várias questões que me colocaram, deixei a referência de que haveria tempo para tudo, exatamente porque já havia um requerimento com caráter potestativo da Iniciativa Liberal para que eu pudesse estar aqui no Parlamento a prestar esclarecimentos e acho, sinceramente, que este é o sítio adequado para, de forma tranquila, serena, podermos fazer essa discussão. E essa discussão serena e tranquila ganha muito, do meu ponto de vista, se nos pudermos focar naquilo que é o essencial e não apenas naquilo que é o acessório. E do ponto de vista daquilo que é essencial neste tema, permitam-me, a avaliação que faço é que há dois temas relevantes. O primeiro, que é o da admissibilidade da comunicação do evento e do incidente em questão ao Sistema de Informação da República, e, em segundo lugar, há uma segunda dimensão, que é a dimensão da atuação propriamente dita do Sistema de Informação da República. Desse ponto de vista, quanto a este segundo tema, eu não tenho nada que possa acrescentar de útil à discussão e apenas quero sublinhar aquilo que é a confiança que tenho como cidadão, como membro do Governo,
no modelo de controlo que o Parlamento tem relativamente aos serviços de informação da República, que é um modelo de controlo baseado num conceito de fiscalização permanente, que, aliás, já teve oportunidade de se pronunciar sobre esta matéria, já teve oportunidade de ser ouvido na primeira comissão e, tanto quanto me é dado a conhecer pelas notícias, virá novamente prestar esclarecimentos aqui a esta mesma comissão. Resta, por isso, o tema da admissibilidade da comunicação ao CIRP deste incidente. E eu não quero deixar nenhuma dúvida sobre esta matéria. Eu não tenho nenhuma dúvida de que, perante uma situação de quebra ou comprometimento de informação classificada, qualquer quebra ou comprometimento de segurança de informação classificada tem obrigatoriamente de ser reportada às autoridades competentes. Tem que haver uma avaliação sobre o que está em causa e agir em conformidade. Significa, por isso, que quem tem todo o grau de informação deve ter a avaliação suficiente para agir em conformidade. E aqui chegados, eu acho que é importante continuar naquilo que é essencial. E o essencial desta comunicação que foi feita ao CIRP já foi dita publicamente. Aliás, foi dito na Comissão Parlamentar de Inquérito, quer pela senhora chefe de gabinete do Sr. Ministro das Infraestruturas, que no dia 17 de maio teve a ocasião de transmitir que esse reporte foi feito por si, sem nenhuma orientação ou autorização do Ministro e que tinha informado o Ministro em momento posterior, isto por um lado, e o Sr. Ministro das Infraestruturas, no dia seguinte, a 18 de maio, disse exatamente o mesmo. E aqui chegamos naturalmente àquilo que é o telefonema do Sr. Ministro das Infraestruturas para mim. Antes de abordar o tema em concreto, permitam-me que possa fazer aqui uma reflexão sobre a forma como entendo que devo exercer as funções de Secretário de Estado Adjunto do Primeiro-Ministro. Pode ser errada a forma como o entendo, mas é a forma como entendo que o deva exercer. As minhas funções de Secretário de Estado Adjunto do Primeiro-Ministro implicam que todos os dias tenha que falar com diversos membros do Governo. Todos os dias falo ou por minha iniciativa ou por iniciativa dos respectivos membros do Governo, falo inúmeras vezes com membros do Governo. E nunca me pareceu adequado a divulgação de telefonemas que faço com os meus colegas do Governo no quadro daquilo que é a minha função como Secretário de Estado Adjunto do Primeiro-Ministro. Eu compreendo tanto a Sra. Ministra da Justiça como o Sr. Ministro da Administração Interna de se terem pronunciado rapidamente na medida em que estava em causa temas relacionados com dois serviços que estão na sua tutela direta, a Polícia Judiciária e a Polícia de Segurança Pública. Eu não considero que seja saudável que as funções do Secretário de Estado Adjunto do Primeiro-Ministro levem à banalização da divulgação de telefonemas entre membros do Governo. E quero deixar isso expresso aqui, porque é a forma como entendo que devo exercer as minhas funções e, por isso, quero aqui partilhar. Dito isto, senhoras e senhores deputados, eu confirmo que o Sr. Ministro das Infraestruturas me telefonou na noite de 26 de abril para me relatar os acontecimentos no Ministério das Infraestruturas. E o que é que eu posso acrescentar mais sobre esta matéria? Posso acrescentar que o Sr. Ministro das Infraestruturas também teve a oportunidade de me transmitir a sua preocupação quanto à informação classificada como confidencial pelo Gabinete Nacional de Segurança e que se encontrava naquele computador. E acho que também é relevante transmitir às senhoras e senhores deputados o seguinte: é que o Sr. Ministro das Infraestruturas teve a preocupação de procurar a listagem e elencar todas as entidades competentes para as quais deveria ser feito o reporte desta quebra de segurança
que avaliou existir no seu Ministério. E porquê é que quis fazê-lo? Por uma razão simples. Porque todos nós, membros do Governo, quando iniciamos funções, temos um conjunto de orientações nas mais diversas matérias e em matéria de quebra ou comprometimento de informação classificada, é muito claro o dever de reporte imediato, e sublinho imediato, às autoridades competentes. E esse dever de reporte é naturalmente feito com base numa avaliação do risco e do risco que apenas aqueles que têm o completo conhecimento de qual é a informação que está em causa e qual é o setor em concreto em que se tutela, podem tomar essa decisão. Há uma coisa que eu acho que também é importante referir. É que referir, para além de tudo o que tenho vindo a dizer, que não existe nenhum nexo de causalidade entre qualquer contacto meu ou de qualquer membro do Governo e a decisão de reporte ao CIRP daquilo que foi um evento de quebra de segurança de informação classificada. E por isso, senhoras e senhores deputados, concluindo, sim, o senhor Ministro ligou-me, sim, eu atendi a chamada ao senhor Ministro, sim, o senhor Ministro relatou-me os acontecimentos do Ministério das Infraestruturas. Sim, o senhor Ministro estava muito preocupado com a informação classificada que estava no computador e com as entidades a quem tal facto deveria ser reportado. Não, o reporte aos serviços de informação da República, ao Sistema de Informações da República, não decorreu nem nenhuma sugestão, nem nenhuma orientação, nem nenhuma indicação da minha parte, nem da parte de nenhum membro do Governo. E era assim que tinha que ser, porque não poderia decorrer. Aliás, cabe a quem tem a informação completa do tipo dos conteúdos de documentos, do grau de classificação dos documentos, da criticidade dos documentos ou da informação, do contexto específico daquela área governativa, cabe a quem tem essa responsabilidade tomar a decisão do reporte imediato às autoridades competentes. E por isso, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, fico à inteira disposição para os esclarecimentos que entendam adequados. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Secretário de Estado. Entramos agora na ronda relativamente a todas as forças políticas. Começamos pelo maior partido da oposição e eu dou a palavra à deputada Andréa Neto. Faz favor, Sra. Muito obrigada, Sr. Presidente. Em primeiro lugar, também cumprimentar o Sr. Secretário de Estado e para lhe dizer, em primeiro lugar, que, Sr. Secretário de Estado, o senhor está aqui hoje porque quer, porque quis, porque teve várias oportunidades para conseguir esclarecer a verdade e não o fez. Quer o senhor Primeiro-Ministro poderiam ter acabado com esta questão e, portanto, aquilo que fizeram até hoje foi só, no fundo, contribuir para acumular as dúvidas aos deputados, ao Parlamento e aos portugueses. Porque, Sr. Secretário de Estado, este Governo tem efetivamente um problema patológico com a verdade. É incapaz de falar claro, é incapaz de falar a verdade. E das duas, uma, e no que diz respeito a toda esta novela, a todo este enredo, ou este Governo tem efetivamente escondido, tem algum interesse escondido em prosseguir com esta novela, ou quer fazer uma cortina de fundo sobre aqueles que são o problema do dia-a-dia dos portugueses, porque, Sr. Secretário de Estado, o Governo está constantemente a omitir, está constantemente a esconder, está constantemente a falhar à verdade. Mas há uma verdade inquestionável. E a verdade inquestionável em toda esta novela é que quanto mais histórias se querem encaixar, mais elas se desencaixam e aparecem aqui de forma contraditória. Mas, Sr. Secretário de Estado, o que é público é que no dia do caos no Ministério das Infraestruturas
o Sr. Ministro João Galamba, que acabou por confirmar há pouco, diz ter falado com o Sr. Secretário de Estado e contou que foi o Sr. Secretário de Estado que lhe sugeriu que contactasse o SIS. E não foi isso que o Sr. Secretário de Estado disse há pouco. Aquilo que disse é que o reporte não decorreu de uma sugestão ou orientação da sua parte. Mas o Ministro João Galamba afirmou publicamente que o contacto com o SIS decorreu de uma sugestão sua. Então, Sr. Secretário de Estado, o Ministro João Galamba mentiu ao Parlamento e mentiu aos portugueses. Porque aquilo que nos disse há pouco foi exatamente o contrário. Sr. Secretário de Estado, depois o Primeiro-Ministro contrariou precisamente o que disse o Sr. Secretário de Estado, porque o Sr. Primeiro-Ministro disse que o Ministro João Galamba nunca falou a este propósito com ninguém do gabinete do Primeiro-Ministro. E, portanto, aquilo que o Sr. Secretário de Estado tem de fazer hoje é escolher dizer a verdade aos portugueses. Aquilo que tem de fazer hoje é escolher quem mentiu. Se quem mentiu foi o Ministro João Galamba ou se quem mentiu foi o Primeiro-Ministro. E, portanto, aquilo que nós lhe pedimos é que não continue no jogo das meias palavras, das habilidades, da habilidade política, do malabarismo, da falta do esclarecimento da verdade, porque aquilo que nós pedimos é que fale claro e que fale direto. Disse ou não ao Ministro João Galamba para reportar ao SIS? Pergunto-lhe, Sr. Secretário de Estado. Muito obrigado, Sra. Deputada. Sr. Deputado Pedro Delgado Alves, do PS, faz favor. Muito obrigado, Sr. Presidente, Senhoras e Senhores Deputados, Sr. Secretário de Estado, saúde também nesta audição. Eu penso que a audição a realizar, em grande medida, será mais um elemento que ajuda a constituir a fita do tempo e a fazer o esforço que a Assembleia, por várias maneiras e em várias comissões, tem vindo a desenvolver. Eu recordava que sobre esta matéria, genericamente sobre os acontecimentos que estamos a analisar, já houve a oportunidade, quer na Comissão Parlamentar de Inquérito, quer nesta primeira comissão, de proceder a um conjunto significativo de audições, a Sra. Ministra da Justiça, para começar, os Srs. Diretor do SIS e a Sra. Secretária-Geral do Sistema de Informações da República, a Presidente e a totalidade da entidade, portanto, do Conselho Fiscalizador do CIRP. Portanto, se alguma coisa tem havido a oportunidade de fazer e de reconstituir, é a fita do tempo e os factos relacionados com as ocorrências no dia 26 de abril. Adicionalmente, no próprio debate com o Sr. Primeiro-Ministro, a questão foi colocada, pelo que o Parlamento tem desempenhado a sua função, não só a de fiscalização da atividade dos serviços, como a lei define nos termos do modelo adotado na República para acompanhar essa tarefa, como também fazer o escrutínio, se quisermos dizer, político de acontecimentos que têm lugar. E no que respeita a esta matéria, de facto, há uma clareza que se tem vindo a adquirir com o passar do tempo e com o afirmar de um aspecto importante, que muitas vezes é subvalorizado, quanto àquilo que estava em causa ou que potencialmente estaria em risco. Nós não estamos a fazer um exercício de saber ou de pretender saber exatamente o que é que estava num determinado computador ou o que é que se alega que estava num determinado computador, nem os serviços de informações teriam condições de o fazer no momento em que recebem um reporte algum. A única coisa que e um serviço de informações que levem seriamente a sua atividade e que visam prevenir a ocorrência de riscos para a segurança interna ou externa fazem é, perante a comunicação de elementos que podem constituir riscos, agir em função deles. E agora, recordo também, é um aspecto que muitas vezes se esquece ao longo destas discussões, que na missão do Serviço de Informações de Segurança encontra-se precisamente a prevenção de ações de espionagem ou que possam comprometer a segurança da República, não estando com isto a dizer que a esta conclusão chegámos necessariamente neste caso. Estou apenas a sublinhar que este é o raciocínio que está na mente de quem executa missões que visam prevenir a ocorrência destes riscos no momento em que tem que tomar decisões operacionais. A Lei Quadro dos Serviços o determina, a Lei Orgânica dos Serviços o determina e o próprio regime das matérias classificadas, os SEGNACs, uma resolução do Conselho de Ministros da década de 80, também o determina muito claramente quanto às missões, quer do sistema no seu todo, portanto, o Sistema de Informações da República, quer concretamente quanto ao SIS. E, portanto, verdadeiramente, aquilo que importa ter presente é
aquilo que são as obrigações dos membros do Governo e de todas as pessoas que desempenham funções nos gabinetes governamentais quanto à preservação de matéria classificada. Volto a dizer, são recomendações e são orientações da década de 80, que se têm vindo a aprofundar ao longo dos anos, que no momento em que caminhamos no sentido de maior informatização, implicam também obrigações no plano da cibersegurança e implicam reportes que, como já foram transmitidos em vários momentos e nestes vários locais que referi, na Comissão Parlamentar de Inquérito, no debate com o Sr. Primeiro-Ministro, na audição da Sra. Ministra da Justiça, é muito claro que é algo que os membros do Governo têm que levar a sério. E das respostas que o Sr. Secretário de Estado já foi dando, e, portanto, os aspectos que já frisou, algumas das questões que tinha para colocar, em parte, já respondeu, e até frisou um dos aspectos que eu colocava mesmo como importante. Há, efetivamente, e enfim, não peço para confirmar, porque já o disse há instantes, mas há precisamente orientações muito claras para quem vai manusear informação classificada, para quem manuseia e quem tem que lidar com documentos que são sensíveis, orientações sobre o que fazer nos casos em que elas são potencialmente postas em causa. Não estamos a concluir que o pôr em causa significa necessariamente que elas caem em mãos de potências estrangeiras, ou estar a concluir que eventualmente elas caem nas mãos em quem tem interesses comerciais ou interesses económicos contrapostos ao da República Portuguesa. Apenas o risco disto poder acontecer é que é algo que deve estar na mente de todas as pessoas que manuseiam esta informação e que, portanto, têm que adotar medidas preventivas sempre que sabem que houve uma quebra de segurança relevante. E, portanto, neste contexto, a pergunta principal, que, aliás, foi aquela que motivou o requerimento da Iniciativa Liberal, foi feita quanto ao Sr. Secretário de Estado ter falado com o Ministro das Infraestruturas naquela noite. Eu acrescentava, talvez, duas perguntas para que não fique qualquer dúvida quanto a esta matéria. Se também nessa noite se falou com o Sr. Primeiro-Ministro sobre a matéria, se também no quadro dessa noite falou com os serviços, ou com a Secretária-Geral do Sistema de Informações, ou com algum contacto neste domínio, penso que se retiraria já das afirmações que fez, que não foi o caso, mas deixa a pergunta expressamente para que não sugerissem dúvidas e, mais uma vez, posso reiterar a pergunta que já foi feita, se sugeriu que falassem concretamente com A, B ou C. Daquilo que nos relata, o procedimento perante uma quebra de segurança ou um risco de potencial quebra de segurança parece ser aquele que resulta das orientações que estão estipuladas para membros do Governo, para membros de gabinetes e, no limite, até para outros titulares de cargos políticos, como aqueles que nós próprios somos e que temos deveres específicos quando manuseamos ou quando acedemos a informação classificada ou reservada. Não é à toa que as audições do Conselho de Fiscalização, dos próprios diretores dos serviços ou da Secretária-Geral dos Serviços de Informações se fazem à porta fechada, precisamente porque há riscos no conhecimento alargado de algumas destas matérias. E, portanto, concluindo a intervenção e as perguntas que deixava, se há matéria que é importante ficar clara e sublinhada, é que, de facto, na preservação e na proteção da segurança interna e externa, não é com palpites ou com adivinhação que os serviços atuam. É mediante a comunicação de que podem existir riscos e na posterior averiguação se esses riscos se concretizam ou não. E para que isso possa acontecer, evidentemente, qualquer notícia de algo que seja potencialmente gravoso deve ser comunicado e, portanto, pedir para confirmar, se quisermos, para rematar com uma pergunta, se foi isso que sucede neste contexto, na noite de 26 de abril, na sequência dos acontecimentos do Ministério das Infraestruturas. Muito obrigado, Sr. Presidente. Obrigado, Sr. Deputado. Dou agora a palavra ao Sr. Deputado Pedro Pinto do Chega. Faz favor. Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentar uma vez mais o Sr. Secretário de Estado, senhoras e senhores deputados. Bom, não deixe de ser curioso o Partido Socialista falar que tivemos aqui a Ministra da Justiça, tivemos, é verdade, temos hoje o Secretário de Estado, é verdade que temos, mas por requerimentos putestativos. É que o Partido Socialista chumbou a vinda da Ministra da Justiça e chumbou a vinda deste Secretário de Estado que está aqui hoje. Portanto, o Partido Socialista não quer saber a verdade. Essa é a primeira nota a tirar desta audição. E porque não quer saber a verdade, também chumbou há pouco o requerimento feito pela Iniciativa Liberal para a grelha ser mais alargada, porque achamos importante e ser uma grelha de pergunta-resposta seria muito mais interessante para as pessoas lá em casa perceberem o que é que se está aqui a passar. Por vezes, este Governo parece que está a jogar ao jogo do mentiroso. É que quem mente mais fica com o nariz mais pequeno. Agora, nós precisamos saber quem é que está a mentir mais. Mas alguém está a mentir neste Governo. Esta é que é a grande realidade. Sr. Secretário de Estado, é que disse que houve um telefonema realmente do Ministro das Infraestruturas no dia 26 de abril. Confirma isso? Sim, ligou. Sim, atendeu o telefonema. Sim, o Sr. Ministro relatou-lhe os acontecimentos. Sim, estava preocupado. Não, o repórter ao SIS não foi orientação minha. Isso foi o que o Sr. Secretário de Estado disse há pouco. Mas o Sr. Ministro, eu não sei se sabe quem é, mas tenho aqui uma fotografia dele até para se recordar. O Sr. Ministro João Galamba, é este senhor que está aqui nesta foto, disse, foi Mendonça Mendes que disse para contactar o SIS, diz João Galamba. E está aqui. Quem é que lhe disse para contactar o SIS? O Gabinete do Primeiro-Ministro. Segunda pergunta, o Secretário de Estado, adjunto Mendonça Mendes. Foi João Galamba que disse. Não foi ninguém do Chega, nem da IEL, nem do PSD. Foi João Galamba que disse. Ó, Sr. Secretário de Estado, quem é que está a mentir? É o senhor? É o Sr. Primeiro-Ministro? É o Sr. Ministro João Galamba? Alguém está a mentir. E nós precisamos saber
quem é o mentiroso neste jogo. Porque isto é um jogo, o Governo anda a jogar um jogo. O senhor só está aqui porque este Governo anda a jogar um jogo. Mas é um jogo cruel para os portugueses. É um jogo para desviar as atenções. Esta é que é a grande realidade. Evitávamos muitos problemas se dissessem uma coisa muito simples, uma palavra muito simples: verdade. Era aquilo que este Governo tinha que falar aos portugueses. Verdade. E o Governo e o Partido Socialista têm muitas dificuldades em lidar com essa palavra. O senhor escusava estar aqui a perder o seu tempo. E nós, deputados com o plenário a decorrer, escusávamos estar aqui a perder o nosso tempo também. Se tivessem dito a verdade. Mas é que não dizem a verdade. Os portugueses só precisam saber uma coisa: foi o senhor que deu a ordem ou não foi? Quem é que deu? É que ao fim e ao cabo, nós andamos nesta brincadeira há mais de um mês e não sabemos quem é que quem é que disse ao SIS para atuar naquele dia. Isto parece uma brincadeira de crianças. Isto é muito sério. Estamos a falar do SIS. Estamos a falar de uma coisa muito séria. E este Governo parece, bom, isto não tem nada a ver connosco, passamos aqui um bocadinho ao lado. Nós sabemos das dificuldades, como disse, do Governo lidar com a verdade. Escusávamos estar aqui a pedir comissões de inquéritos ao SIS, escusávamos disso tudo. Falem a verdade aos portugueses, senhor Secretário de Estado. Respondam às perguntas. As perguntas que nós aqui lhe fizemos, que os outros grupos parlamentares fizeram e que vão fazer. Existiu ou não a conversa? Já sabemos que existiu. Qual é que foi o teor dessa conversa, senhor Secretário de Estado? Diga, qual é que foi o teor dessa conversa? Uma chefe de gabinete tem agora mais autoridade que um Secretário de Estado ou que um Ministro? Nós precisamos saber isso também. Com todo o respeito que eu tenho pelo chefe de gabinete, não isso está em causa. Agora, o que está aqui em causa é quem é que tem mais responsabilidade ou mais autoridade com o Secretário de Estado ou com o Ministro? Ou com o Primeiro-Ministro? Ou seja, nós precisamos saber qual é que foi a sua conversa com o João Galamba. Porque é que João Galamba está a mentir, ou é o Sr. Secretário de Estado, ou o Sr. Primeiro-Ministro, que estão a faltar à verdade? É importante saber também isso aqui hoje. E estas são as perguntas que ficam. Não adianta estarmos aqui a fazer muito mais perguntas, porque não existem mais coisas para perguntar. A realidade é esta. Quem é que mente aos portugueses? Se João Galamba está a mentir aos portugueses, não pode continuar a ser Ministro das Infraestruturas. Tem que sair. Nós já pedimos isso variedíssimas vezes. Se é o senhor que está a mentir aos portugueses ou o Sr. Primeiro-Ministro, também tem que sair. Lamento imenso, mas também tem que sair. Obrigado, Sr. Deputado. Dou de novo a palavra ao Sr. Deputado Rodrigo Saraiva, da Iniciativa Liberal. Faz favor. Muito obrigado, Sr. Presidente. A primeira estupefação que fica desta audição é porque é que o Sr. Secretário de Estado demorou um mês. Eu digo um mês, que é um bocado a média entre a conferência de imprensa e a vinda à Comissão Parlamentar de Inquérito do Ministro João Galamba. Demorou um mês para dar uma resposta tão óbvia como sim ou não. É uma estupefação que fica. E usar o argumento que o Sr. Ministro da Administração Interna e a Sra. Ministra da Justiça foram rápidos a responder porque têm tutela sobre uns órgãos, neste caso a PSP e a Polícia Judiciária, não encaixa. Não encaixa por duas razões. A primeira, porque o Sr. Ministro da Administração Interna, de facto, foi rápido. Tanto foi rápido que não houve necessidade, ninguém o chamou a vir cá. Foi, respondeu à imprensa e mais ninguém pediu para ele vir cá. A Sra. Ministra da Justiça não foi tão rápido. Teve que cá vir, teve que haver um direito potestativo para uma audição e em audição é que ela confirmou. E depois, porque é que também não encaixa? Porque o Sr. Secretário de Estado adjunto, lá está, adjunto, é adjunto de um Primeiro-Ministro que tem tutelas também sobre organismos, sobre organismos, sobre instituições, nomeadamente os serviços, essas coisas. Portanto, esse argumento de que foram rápidos não encaixa. Mas não é a única coisa que não encaixa naquilo que foi a intervenção inicial do Sr. Secretário de Estado, e já lá vamos pegar aqui uma coisa que não encaixa, que é bastante grave, não é uma mera contradição. Eu queria só voltar à parte, portanto, confirmou que falou com o Ministro João Galamba na noite de 26 de abril, demorou um mês, mas confirmou. Na parte do que é que lhe disse João Galamba, portanto, o que é que lhe transmitiu o Ministro João Galamba, já referiu-se a parte da sensibilidade de documentos classificados, eu gostaria que confirmasse ou não se o Sr. Ministro também lhes deu pormenores daquilo que tinha acontecido e que estava a acontecer naquela noite no Ministério, nomeadamente roubos, furtos, violências, pessoas fechadas em casas de banho, presença da PSP, uma bicicleta a partir vidros, se também o Sr. Ministro lhe reportou isso. E depois, a segunda pergunta é o que é que o Sr. Secretário de Estado adjunto disse ao Ministro João Galamba. E aqui temos a tal... Não é uma mera contradição, porque o Sr. Secretário de Estado diz que não disse ao Ministro para fazer reporte aos serviços de informações e o Ministro disse. E disse numa comissão parlamentar de inquérito. Portanto, não é uma mera contradição. Portanto, neste momento, o que está aqui em cima da mesa é saber se tivemos um governante, um Ministro, que
faltou à verdade numa comissão parlamentar de inquérito. Isto tem implicações penais. Isto não é uma mera contradição. Portanto, isto é o que fica já desta audição. Voltando a outras perguntas que ficam. Volto a dizer, disse na intervenção inicial, penso que o Sr. Deputado Pedro Delgado Alves, do Partido Socialista, também fez esta pergunta. É importante saber em que momento é que o Sr. Secretário de Estado Adjunto falou com o Sr. Primeiro-Ministro. Foi ainda no dia 26, foi já na madrugada de 27, ou foi mais tarde, e é normal que tenha sido depois, porque o Sr. Primeiro-Ministro estava de férias. Portanto, quando é que falou e o que é que lhe transmitiu? E, partindo desse pressuposto que só falou no dia seguinte, se foi isso que aconteceu, falou no dia seguinte ou 2 dias depois, porque o Sr. Primeiro-Ministro estava ausente, se falou com alguém hierarquicamente superior a si, em termos de governo, a dar conhecimento do telefonema que tinha recebido do Ministro João Galamba e da situação que estava a acontecer. Depois, outra pergunta, porque não está apenas aqui em causa a questão dos serviços de informações, da Polícia Judiciária, da PSP, quer saber se nessa noite, ou em sequência, no dia seguinte, se o Sr. Secretário de Estado estabeleceu algum contacto, ou se recebeu algum contacto por parte de alguém do SEGER ou do Gabinete Nacional de Segurança. Se fez contacto com estas instituições, com alguém destes organismos, ou se recebeu algum contacto por parte do SEGER ou do GNS. E, portanto, estas são perguntas que são essenciais que sejam respondidas pelo Sr. Secretário de Estado Adjunto, nomeadamente a parte do contacto com o Sr. Primeiro-Ministro, quando e qual é que foi o teor desse contacto, e não estou a ver como é que o Governo vai descalçar esta não mera contradição, mas que o Sr. Secretário de Estado diz uma coisa e o Sr. Ministro das Infraestruturas, em Comissão Parlamentar de Inquérito, disse o contrário. Portanto, até ao fim desta audição, talvez ainda tenha a oportunidade de tentar resolver este imbróglio em que o Governo está metido, e é o Governo que tem estado a colocar nestes imbróglios e a fazer com que tenhamos que estar nestas audições, uma atrás das outras, porque cada vez que alguém fala, surgem mais questões. E é tudo. Muito obrigado. Obrigado, Sr. Deputado. Sra. Deputada Alma Rivera, do PCP. Faz favor, tem a palavra. Muito obrigada, Sr. Presidente. Queria cumprimentar o Sr. Secretário de Estado Adjunto e dizer, em primeiro lugar, que a nós não nos interessa propriamente reduzir uma situação desta gravidade à trama dos telefonemas. Quem ligou a quem, quantas vezes, aquilo que é verdadeiramente relevante desta questão, e é isso que a nós nos interessa aferir aqui, é a legalidade da atuação do SIS nestas circunstâncias e, claro, as consequências que dessa aferição devam ser retiradas. E por isso, deixe-me dizer que estamos com uma grande expectativa hoje para perceber se é o primeiro membro do Governo que nos consegue indicar qual é a norma ao abrigo da qual o SIS intervém nesta matéria. Porque, de facto, continuamos sem conseguir obter essa explicação, a nosso ver, porque de facto não há respaldo legal para a intervenção do SIS. E, portanto, aproveito também a separação que fez entre a dimensão da comunicação e a dimensão da atuação para lhe fazer esta pergunta concretamente. Depois questionar, porque essa é que é depois, a questão, o corolário lógico, não é, desta audição e dos esclarecimentos que já foram prestados. Se o Primeiro-Ministro não deu ordem para intervir, se o Sr. Secretário Adjunto não deu, nós somos levados a concluir que foi alguém que não é membro do Governo sequer, que deu ordem para intervir. E queremos saber se em Portugal os sistemas de informação funcionam assim. E se é este o nível de exigência e de critério que temos para uma intervenção desta ordem num Estado de Direito. E depois perguntar também uma outra questão que se prende com o facto de o SIS estar sob a tutela exclusiva do Sr. Primeiro-Ministro. E, portanto, perguntar-lhe se tem alguma delegação de competências nesta matéria
de serviço de informações, por exemplo, numa situação, lá está, da ausência do Sr. Primeiro-Ministro, e que pudesse aqui partilhar connosco se isso for assim. Muito obrigada. Obrigado, Sra. Deputada. Dou agora a palavra à Sra. Deputada Catarina Martins, do Bloco de Esquerda. Faz favor, Sra. Deputada. Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento o Sr. Secretário de Estado, cumprimento todas as pessoas presentes. Eu começo por concordar com o Sr. Secretário de Estado, tanto sobre a forma como entende as suas funções e a crítica que faz à banalização da divulgação de conversas entre membros do Governo. Devo dizer que, aliás, foi por isso mesmo que fiquei tão chocada com a comunicação do Ministro das Infraestruturas ao país. E ainda mais chocada fico por saber que, depois de uma comunicação daquelas, pode continuar Ministro. Devo também concordar consigo sobre separar o essencial do acessório. Isso para nós é importante e, por isso, é essencial perceber qual é a base legal da atuação do SIS, qual foi a intervenção do Governo e a comunicação do Governo com o SIS. Para nós isto é o fundamental. Nós já percebemos, eu acho que percebi bem, se eu tiver percebido mal, me dirá. Mas o que eu percebo é o seguinte: o Ministro João Galamba ligou-lhe e o Sr. Secretário de Estado disse-lhe é melhor informar o SIS. Felizmente, a chefe de gabinete já tinha informado o SIS e, portanto, agora, digamos assim, estão safos. A chefe de gabinete atuou sem que o Secretário de Estado ou o Ministro tivessem que ter intervenção. É possível. Eu acho isto absolutamente possível. Ainda assim fica a questão. É porque é que tanta gente achava que devia informar o SIS e para quê a informação ao SIS? Veja bem, dizem-me que os documentos estavam classificados e que por isso era um problema. Os documentos foram classificados só no momento em que se percebeu que era preciso dar documentos à Comissão de Inquérito. Até lá, os documentos daquele computador não tinham sido classificados. Portanto, nós não estamos a falar de nada que seja a atuação do SIS. O SIS é para prevenir a sabotagem, o terrorismo, a espionagem, e nós estamos a falar de documentos que foram classificados só para fazer um truque com os deputados. Só foram classificados no momento em que o computador tinha que vir para a CPI, como já foi, aliás, visto na CPI. Portanto, digamos que a razão da comunicação ao SIS, enfim, não parece assim tão ponderosa. Mas ainda que fosse, foi comunicado ao SIS na expectativa de que não acontecesse nada. Ou seja, o Governo já reconheceu, o próprio Primeiro-Ministro já reconheceu, que se tivessem pedido ao SIS para agir naquela atuação, o pedido seria ilegal. Portanto, eu pergunto-me se Ministro, Secretário de Estado, o chefe de gabinete, fizeram ou não os pedidos na expectativa de que o SIS não agisse. Eu acho estranho que tanta gente no Governo tenha decidido informar o SIS na expectativa absoluta que o SIS não fizesse nada sobre isso. Porque, veja, não informaram a PJ ou a PSP ao mesmo tempo. A PSP deixou o computador sair do edifício. A PJ só foi lá ao dia seguinte. E, portanto, era tão importante, mas o Governo, em vez de comunicar com as únicas forças de segurança que podiam agir, a PJ ou a PSP, para reterem o computador e não permitissem que ele saísse das instalações, não fez nada disso. Comunicou ao SIS, esperando que o SIS não fizesse nada, porque se pedisse para agir era ilegal. Não lhe parece bizarro? Compreende a minha questão? Isto parece absolutamente bizarro. Aliás, tendo em conta o que disse o Ministro João Galamba, há uma mão cheia de Ministros e Secretários de Estado envolvidos num tema que é, vamos dizer ao SIS para não atuar. E o problema é, quando contactaram o SIS na expectativa que ele não atuasse, disseram-lhe verdadeiramente para não atuar e ainda assim o SIS atuou e, portanto, atuou ilegalmente? Então, se disseram ao SIS, estamos a informar-vos, mas não façam nada porque seria ilegal, e depois o SIS foi fazer, como é que não tiraram consequências? Como é que não foram retiradas consequências de uma ação ilegal do SIS? Porque eu já ouvi o Governo dizer, incluindo o Sr. Primeiro-Ministro, a quem tive a oportunidade de perguntar estas coisas, estava muito confortável com a ação do SIS, mas ainda ninguém me explicou quais são as atribuições do SIS que não fazem parte da lei, nomeadamente do artigo 33º da lei que enquadra o funcionamento do SIS, que pode justificar esta atuação. E não sabendo a lei, tanto quanto eu percebo, continua a ser ilegal esta atuação do SIS. E eu acho extraordinário que o não pedido ao SIS para não intervir, sendo informado, não fazendo nada e ninguém fazendo nada, porque era muito importante, tenha sido discutido com tanta gente no Governo. Sobretudo, acho extraordinário que depois de ter acontecido ninguém tenha retirado conclusões. E eu termino, Sr. Presidente, com o seguinte. O Sr. Secretário de Estado falou bem do essencial logo ao início.
E eu acho que há na direita uma enorme vontade de cavalgar casos, para não falar das opções políticas e económicas e outras do país, que eu não subscrevo. Mas sei que na democracia há uma coisa que é essencial, que é o Estado de Direito. E há uma linha vermelha que separa na democracia quem defende o Estado de Direito e os direitos e liberdades e garantias que estão previstos na Constituição e leva o Estado de Direito a sério e quem não leva. Isso é o que nos separa, isso é o que nos deve separar. Nós podemos ter divergências políticas na democracia, mas o que separa os democratas dos outros é quem sabe que as questões do Estado de Direito são fundamentais. E, portanto, não é tolerável que o Governo não consiga explicar até hoje, nem tenha retirado nenhuma consequência de uma atuação do SIS que é ilegal. E dizer que o Conselho de Fiscalização veio cá falar é muito pouco. Para já, porque o Conselho de Fiscalização não falou com uma parte dos envolvidos e, portanto, isso é um tema que o Parlamento continuará a abordar. Em segundo lugar, porque por muitas entidades externas que haja de fiscalização, também há noutras forças, e nomeadamente noutras forças de segurança. Mas quem tutela, e com isto termino, quem tutela continua a ter responsabilidade direta. E assim como o Ministro da Administração Interna tem pela PSP e a Ministra da Justiça pela PJ, o Primeiro-Ministro tem sobre o SIS. Obrigado, Sra. Deputada. Tem agora a palavra a Sra. Deputada Inês de Sousa Real, do PAN. Faz favor. Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento as senhoras e os senhores deputados e cumprimento o Sr. Secretário de Estado. Sr. Secretário de Estado, chega a ser um pouco confrangedor, de facto, percebermos que a tentativa de explicar o inexplicável deve ser, de facto, muito complicado para esse lado, mas não é menos quando estamos a assistir a todo este circo que foi montado com este caso do Ministro João Galamba e da atuação do SIS. Porque, efetivamente, não nos foi ainda explicado, ainda não foi dada uma única alegação crível que legitime, do ponto de vista legal, a atuação do SIS. Por outro lado, também, retirarmos algumas questões daquilo que referiu na sua intervenção. Desde logo, quando falou da banalização da divulgação dos telefonemas entre os membros do Governo. Ora, aqui não se trata de uma banalização da divulgação da informação. É, de facto, importante perceber se foi quem é que tinha ou não solicitado a intervenção, sugerido a intervenção do SIS. O Sr. Secretário de Estado deixou claro que não foi o Sr. Secretário de Estado, e, portanto, mas não disse de forma expressa se o Sr. Ministro João Galamba já lhe disse nessa chamada que o SIS tinha sido chamado e quem é que o tinha sugerido, e isso é importante que se seja dito, porque claramente houve aqui uma informação que não corresponde à verdade e que foi prestada à Assembleia da República. Por outro lado, ou seja, João Galamba faltou à verdade nesta dimensão. Por outro lado também, neste telefonema, em algum momento, quando o Sr. Ministro João Galamba lhe disse que tinha sido chamada à intervenção do SIS, houve algum alerta relativamente a esta possível ou eventual ilegalidade da sua atuação? É porque depois o Sr. Secretário de Estado disse aqui uma outra coisa que foi depois desenvolvida até na intervenção do Partido Socialista, que foi há um protocolo de Estado para quando existem estas intervenções ou para quando existe o risco de uma quebra de segredo de Estado. Mas, Sr. Secretário de Estado, nós temos comissões parlamentares de inquéritos, temos documentos sobre reserva que são enviados para esta Assembleia da República e, apesar de não estar na Assembleia da República há muito tempo, uma coisa tenho a certeza, nunca ninguém destes senhores deputados, e corrijam-me se estiver enganada, foram contactados para saber, no caso de existir alguma quebra de informação, qual é esse o protocolo. Não conhecem os cidadãos, não conhecem a Assembleia da República, conhecem apenas o Governo para tentar justificar o injustificável. Para terminar, Sra. Deputada. Vou mesmo concluir. Senhor Secretário de Estado, mas há aqui mais duas intervenções que gostaria que nos dissesse e esclarecesse. Uma é se neste telefonema também João Galamba lhe disse que já tinha falado com o Ministro da Administração Interna e depois, quando é que falou com o Sr. Primeiro-Ministro ou transmitiu a informação relativamente a toda esta atrapalhada que só temos a lamentar, Sr. Secretário de Estado, saem prejudicados os portugueses, o Estado de Direito e a confiança no poder político que saímos todos nós. Rui Tavares do Livre, faz favor. Muito obrigado, Sr. Presidente. Boa tarde, caras e caros colegas da Primeira Comissão. Está a decorrer ao mesmo tempo um debate em plenária, então tive que me dividir entre as duas salas, mas fui sendo informado do que aqui se passava. E sei que algumas perguntas que vou fazer coincidem com perguntas que já foram feitas, queria enfatizá-las. Uma delas, logo a abrir a intervenção, tem a ver com ter havido ou não menção à violência alegadamente ocorrida no Ministério das Infraestruturas, logo no primeiro contacto que foi feito entre este Ministério e o Sr. Secretário de Estado. Digo isto porque nos dias seguintes foi uma coisa muito mencionada, tanto pelo Primeiro-Ministro como pelo Sr. Ministro das Infraestruturas, em termos, aliás, bastante enfáticos, falando de bárbaras agressões, falando de
atos de violência, deploráveis, etc. Certamente que terem ocorrido são de facto lamentáveis e deploráveis, mas até agora não tenho nenhuma confirmação concreta de que tenha havido uma menção a esses factos logo nos primeiros contactos. E é algo que me intriga. Vou ser sincero com isto, é algo que me intriga porque, sendo algo que evidentemente é tão inusitado, deveria, digo eu, se tivesse sido comigo, se tivesse sido consigo, um telefonema deste género, teria sido as primeiras coisas a ser mencionada. Gostaria de perceber se foi mencionada e foi mencionada em termos tão enfáticos como foi depois. Uma pergunta análoga em relação à questão de informação contida no computador. Documentos ou o equivalente a documentos com informação classificada. Houve uma menção apenas genérica a de que haveria informação classificada ou uma informação relativamente precisa em relação a que documentos, evidentemente não quero que nos diga aqui que documentos classificados teriam sido mencionados. Só gostaria de saber se saiu um computador, pode haver em abstrato informação classificada ou não, ou se a menção é saiu um computador e está lá dentro certamente informação classificada, ou ainda saiu um computador e está lá informação classificada deste ou daquele tópico mais preciso. Termino perguntando o seguinte. Estas perguntas valem tanto para os contactos entre o Ministério das Infraestruturas e o Sr. Secretário de Estado, e o Sr. Secretário de Estado e o Primeiro-Ministro. Gostaria de saber se considera que o próprio desencadear de uma informação até ao SIS é ou não razão suficiente para o SIS agir. É conhecida aquela deixa famosa de uma peça de Shakespeare em que o rei diz: ninguém me livra deste padre, e há alguém que o faz. Ele, de facto, não pediu, não chegou em nenhum momento a solicitar. Mas quando um membro do Governo diz para terminar, então. Aconteceu isto, é natural que isso seja entendido quase como uma ordem direta ao próprio SIS. Muito obrigado. Obrigado. Formuladas, portanto, as perguntas de todas as forças políticas, dou de novo a palavra ao Sr. Secretário de Estado adjunto do Sr. Primeiro-Ministro, Sr. António Mendonça Mendes. Faz favor, Sr. Secretário de Estado. Muito obrigado, Sr. Presidente. Vou procurar responder por cada uma das intervenções às várias questões que foram colocadas. E começo precisamente agradecendo as questões à Sra. Deputada Andreia Neto por responder a uma que sinceramente não estava à espera que me tivesse colocado, mas permite-me responder. Não, o Governo não está nada interessado em fazer qualquer cortina de fumo para não focar nos problemas dos portugueses. Aliás, aquilo que eu lamento, em particular, se me permite, é que eu ainda não vi o líder do seu partido a comentar os resultados do crescimento económico do primeiro trimestre deste ano, mas seguramente que terá a oportunidade para fazer. Os resultados que o Governo tem alcançado ao nível das suas políticas deixam-nos muito confortáveis e por isso nós não estamos a fazer, nem temos nenhum interesse em fazer nenhuma cortina de fumo relativamente ao que quer que seja. Eu não gosto muito na vida política de adjetivar e muito menos o uso das palavras verdade e mentira de forma tão banal como aquelas que se fazem. E aquilo que quero aqui garantir é que estou a procurar responder às senhoras e senhores deputados com a verdade e com aquilo que é o meu conhecimento e com aquilo que posso transmitir às senhoras e aos senhores deputados. E, sinceramente, eu acho que a senhora deputada Andreia Neto pode também ter vantagem em reler, e aliás, muitas das senhoras e senhores deputados que fizeram esta questão, em reler a audição que foi feita ao Sr. Ministro das Infraestruturas em sede de Comissão Parlamentar de Inquérito, em particular na hora de 2, 26 minutos e 40 segundos, em resposta ao Sr. Deputado do PSD, Paulo Rios, sobre qual foi a resposta que o Sr. Ministro das Infraestruturas deu relativamente ao teor daquilo que era importante para ele perceber naquela fase.
Gostaria também, Sr. Deputado Pedro Delgado Alves, agradecendo também as questões que coloca, de lhe dizer o seguinte: sim, eu já tinha confirmado que tinha falado com o Sr. Ministro das Infraestruturas e posso também aqui referir o seguinte: o Sr. Primeiro-Ministro foi informado deste tema pelo Sr. Ministro das Infraestruturas e estou aqui a dizê-lo porque foi o próprio Sr. Primeiro-Ministro que já teve a ocasião de o divulgar publicamente. O Sr. Primeiro-Ministro foi informado sobre este tema pelo Sr. Ministro das Infraestruturas. E agradeço também a questão que coloca sobre se falei ou não com os serviços, porque isso permite-me também responder a outro conjunto de questões. E quero agradecer em particular à Sra. Deputada Alma Rivera, que colocou a questão de forma séria. A Sra. Deputada perguntou, como os secretários de Estado não têm competências próprias, perguntou se o secretário de Estado adjunto do Primeiro-Ministro tinha alguma delegação de competência em matéria do Sistema de Informações da República Portuguesa. E a resposta da Sra. Deputada é não, não tenho essa delegação de competência. E por isso, o Sr. Deputado Rodrigo Saraiva, aquilo que afirmou aqui na Comissão Parlamentar não é correto. Ou seja, o Sr. Deputado afirmou aqui que eu tinha que responder porque tinha a tutela desses serviços. Sr. Deputado, a resposta, remeto para a resposta que acabei de dar à questão da Sra. Deputada Alma Rivera, que é uma questão que lhe agradeço e que é oportuna. E não falei com os serviços, e posso até dizer mais uma coisa: nunca falei com os serviços em toda aquilo que é a minha vida de governante, seja nestas funções, seja em funções anteriores, e, portanto, para que não fique nenhuma dúvida sobre essa matéria. E isso permite também responder a outras questões, porque os senhores deputados vão fazendo questões que parecem ser as mesmas, mas não são exatamente as mesmas, porque é muito diferente estamos a falar da comunicação ao Sistema de Informações da República, repito, a comunicação é ao CIRP, do que estarmos a falar de ordens aos serviços de informação. São coisas distintas e por isso, Sr. Deputado Pedro Pinto, a resposta é não dei nenhuma ordem aos serviços de informação. E posso-lhe adiantar mais, Sr. Deputado, aliás, na sequência da resposta que acabei de dar ao Sr. Deputado Pedro Delgado Alves. Não falei com o CIRP, nem com a Secretária-Geral do CIRP, nem com o chefe de gabinete do CIRP, não falei. Ponto final. Continuando nas várias questões, o Sr. Deputado Pedro Pinto, tendo-lhe eu respondido à questão fulcral que tinha colocado, se tinha sido eu a dar a ordem, já lhe dei a resposta que é não. E quero também dizer, Sr. Deputado, que convido o Sr. Deputado a ouvir as minhas palavras e a ler com atenção a audição do Sr. Ministro das Infraestruturas em toda a sua extensão e repito, Sr. Deputado, e no seu contexto, Sr. Deputado, e no seu contexto, porque eu acho que nós ganhamos todos, e eu estou a tentar procurar fazê-lo, nós ganhamos todos em procurar ter muito rigor para um tema desta... É sempre bom o rigor, mas para um tema desta sensibilidade tem que haver o rigor. E eu, permita-me, e não me leva a mal, Sr. Deputado, com o devido respeito, sim, eu tenho que concordar, aliás, com a Sra. Deputada Catarina Martins e aproveitar a intervenção da Sra. Deputada Catarina Martins para fazer uma divisão com o Sr. Deputado. Que o Sr. Deputado está no campo não democrático em que o Estado de Direito é algo que não interessa. E felizmente que todas as outras forças políticas sentadas nesta primeira Comissão da Assembleia da República têm uma noção exata de sentido de Estado e daquilo que é a defesa do Estado de Direito. E por isso eu interrogo-me o que é que verdadeiramente o Sr. Deputado do Chega quer esclarecer. O Sr. Deputado, permita-me, a minha impressão é que o Sr. Deputado não quer esclarecer rigorosamente nada, o Sr. Deputado apenas quer contribuir para o ruído. O Sr. Deputado Rodrigo Saraiva, o Sr. Deputado, que é o requerente desta audição,
transmitiu aqui a sua estupefação pelas minhas respostas e pelo facto das minhas respostas terem sido feitas um mês depois e que nada encaixa. Sr. Deputado, eu realmente não fico surpreendido com a sua intervenção, Sr. Deputado, porque há poucos dias ouvi o seu líder a referir-se a esta audição em particular e referia-se às perguntas que a Iniciativa Liberal ia fazer, referiu as respostas que achava que eu ia dar e depois tirou as conclusões sobre as respostas que eu ia dar, que eram exatamente as conclusões que o Sr. Deputado Rodrigo Saraiva aqui acabou de trazer. Portanto, Sr. Deputado, eu tenho imenso respeito por si e aquilo que lhe peço é que possa ter a abertura de ouvir os meus esclarecimentos, de ponderar os meus esclarecimentos e de depois, eventualmente, tirar as suas conclusões. E volto a dizer que não há aqui contradição entre aquilo que o Governo tem vindo a dizer. E se nós conseguirmos focar no essencial e não no acessório, Sr. Deputado, eu penso que nós temos muito a ganhar. E ao Sr. Deputado, e nesse sentido, eu encontrei uma entrevista que me pareceu muito relevante e que lhe sugiro, sinceramente, porventura, já a leu, foi uma entrevista que saiu a 2 de junho, penso que na Rádio Renascença, é uma entrevista feita ao Dr. Júlio Pereira, que esteve muitos anos à frente do Sistema de Informações da República. E o senhor e o Dr. Júlio Pereira disse algo que me permitam poder aqui repetir. Sobre este tema, dizia, eu sinceramente penso que as coisas estão no essencial esclarecidas, mas o mais importante não é isso para o ponto que eu gostaria de fazer. Houve alguém, segundo o Dr. Júlio Pereira faz essa análise, houve alguém que comunicou a situação ao SIS. Não sei que interesse tem saber se foi A, B ou C. Qualquer pessoa pode fazê-lo. Não é preciso ser político, não é preciso ser ministro, secretário de Estado, chefe de gabinete, seja quem for. E, portanto, é na sequência de uma notícia destas que o SIS atua. E isto permite-me ir às questões que tanto o Sr. Deputado, a Sra. Deputada Catarina Martins como a Sra. Deputada Inês Corte Real e Sousa Real e o Sr. Deputado Rui Tavares colocaram sobre o tema da legalidade da atuação dos serviços de informação. Eu tive a ocasião de dizer no início da audição que eu não estou habilitado para fazer essa apreciação. Mas quem tem a tutela política já se pronunciou publicamente sobre o tema, que foi o Sr. Primeiro-Ministro, e o Conselho de Fiscalização também já se pronunciou. Agora, eu gostava de chamar a atenção das senhoras e senhores deputados do seguinte: a comunicação de um evento de quebra de segurança é uma comunicação do evento de quebra de segurança. E quem recebe essa informação, e eu não tenho dúvida nenhuma que tem que receber essa informação, quando a recebe, é para avaliar o que fazer com essa informação. E dessa avaliação podem surgir inúmeras consequências e inúmeros resultados, porque a informação classificada não tem toda o mesmo grau de classificação. Há o grau de classificação de confidencial, de reservado. A natureza de determinados documentos podem ter uma relevância para um determinado fim, como, por exemplo, segredos comerciais, mas podem não ter nenhuma finalidade para fins de segurança nacional. Mas o que é importante é que a informação que é prestada seja objetiva e permita a quem recebe essa informação fazer a sua avaliação e a avaliação do que tem que fazer com essa mesma informação. Não é apenas os serviços de informação, são todas as entidades a quem tem que ser reportada essa quebra de segurança. Se o Sr. Presidente me permitir só mais um minuto para eu poder... ainda tenho tempo. Muito obrigado. Portanto, eu acho que esta dimensão é bastante relevante e é por isso que
os serviços de informação e o sistema de informações da República não é ativado pelo Governo. O Governo não o faz. O Governo não o faz. E é por isso que eu reitero aqui que não houve nenhum telefonema para que o CIRP e os serviços atuassem. Não houve nenhum telefonema nesse sentido. É um telefonema de reporte de uma situação de quebra e comprometimento de segurança de informação classificada. Porque, senhores deputados, vamos esquecer, sinceramente, eu sei que é difícil, mas vamos esquecer toda a envolvente deste incidente. Vamos mesmo procurar concentrar-nos em abstrato. Eu tenho aqui o meu computador de trabalho. Posso assegurar aos senhores e senhores deputados que não tenho aqui informação protegida por classificação. Mas se, por hipótese, eu tiver informação classificada neste computador e perder este computador, se eu não comunicar às autoridades competentes, o que é que os senhores deputados estariam a dizer dessa falta de comunicação? Ou eu ponho ao contrário. Se for o computador de qualquer uma das senhoras e senhores deputados que tenha informação classificada, que os senhores, por algum motivo, essa informação deixa de estar na vossa posse e está em posse de terceiros. Os senhores deputados não fazem o reporte. Agora, o reporte dessa comunicação, o reporte não significa um pedido para agir. Como quando eu vou ao médico com um sintoma, é o médico que determina qual é a minha patologia e qual é a prescrição que deve fazer. E, portanto, quando se reporta à Polícia de Segurança Pública, qualquer cidadão, não se diz o que é que a Polícia de Segurança Pública tem que fazer. É a Polícia de Segurança Pública que atua e decide no âmbito das suas competências. E, por isso, terminando, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, penso que procurei responder a todas as questões que foram colocadas, algumas eram comuns às várias senhoras e senhores deputados e, por isso, fui agregando. Quero agradecer mais uma vez, Sr. Presidente. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Secretário de Estado. Há alguns pedidos de esclarecimento. Eu peço brevidade, uma vez que o plenário decorre, apesar da autorização dada pelo Sr. Presidente da Assembleia da República. E eu tenho um primeiro pedido formulado pela Sra. Deputada Andreia Neto e solicito celeridade. Faz favor. Muito obrigada, Sr. Presidente. Sr. Secretário de Estado, e aqui brevemente e em jeito de conclusão, recentrando aqui o assunto que trouxe o Sr. Secretário de Estado a esta audição. O Sr. Secretário de Estado há pouco falou da audição do Ministro João Galamba, e ainda bem que falou, porque eu vou-lhe lembrar o que é que aconteceu nessa audição, relembrando aqui um discurso, a intervenção de um deputado e a resposta do Ministro. Então foi assim, Sr. Secretário de Estado. Pergunta ao deputado: quem é que lhe disse para contactar o SIS? Responde o Ministro: o gabinete do Primeiro-Ministro. Pergunta o deputado: quem? Responde o Ministro João Galamba: o Secretário de Estado Adjunto Mendonça Mendes. Senhor Secretário de Estado, para concluir e para que não restem dúvidas, o senhor continua a acreditar na palavra de um ministro que mentiu a seu respeito? Obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Rodrigues Cesar Aiva, faz favor. Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Secretário de Estado, houve aqui 3 perguntas que não me respondeu e eu vou ter que as recordar, não sem antes dizer-lhe que eu não lhe questionei sobre a delegação de competências com a deputada Alma Rivera, exatamente porque eu procurei-as e não encontrei, porque não existem. Pronto. E aquilo que eu disse é que quem tem a tutela é o Sr. Primeiro-Ministro. E o senhor não tem delegação de competências, e como é adjunto do Sr. Primeiro-Ministro, tudo o que é tutela do Sr. Primeiro-Ministro, o senhor também está dentro disso. Senão é um não secretário de Estado. Senão é uma inexistência. E nós achamos que não é uma inexistência. Tanto não é uma inexistência que foi contactado pelo Ministro das Infraestruturas e, agora vamos começar às perguntas que não respondeu. O senhor ainda não respondeu quando é que falou com o Primeiro-Ministro. Ainda não falou. A única coisa que se limitou a dizer foi que o Sr. Primeiro-Ministro foi informado pelo Ministro das Infraestruturas. Então,
Eu pergunto, e porque tenho abertura total para ouvir, eu ouço as coisas. Se, perante esta resposta que deu, se está a dizer que não falou até hoje com o Sr. Primeiro-Ministro sobre este tema. Nem na noite de 26 de Abril, nem no dia seguinte, e até hoje não falou. Quando é que falou? Não fui o único a perguntar. Aliás, o Sr. Deputado Pedro Delgado Alves, do seu partido, do grupo parlamentar que suporta o governo do qual faz parte, são ambos militantes do Partido Socialista, são camaradas, fez-lhe esta pergunta. Pelo menos tenha a decência de responder ao seu camarada. Quando é que falou com o Sr. Primeiro-Ministro? Outra pergunta. Não me respondeu às questões dos contactos, se existiram ou não. Portanto, se existiram ou não, é sim ou não, da sua parte para com, ou deles para consigo, do Gabinete Nacional de Segurança ou do SEGER, naquele dia ou noutros. Quem sabe, os senhores do Partido Socialista é como o senhor governante. Vocês é que decidem o que é essencial e o que é acessório. E o que é essencial e não é acessório é se houve um governante a mentir, nomeadamente numa comissão parlamentar de inquérito. E, portanto, são essas as perguntas e nós exigimos respostas. Muito obrigado. Sr. Deputado Pedro Pinto, faz favor. Muito obrigado, Sr. Presidente. Bom, em primeiro lugar, dizer que é lamentável aquilo que disse o Sr. Secretário de Estado. Não posso deixar passar em claro que disse que o Chega está no campo não democrático. Se nós estivéssemos no campo não democrático, não estaríamos aqui. Sr. Deputado Rui Tavares, não falo muito, porque hoje, se não fosse o Chega, na Comissão de Economia, teria ficado calado, que era onde devia ter ficado. Porque não tinha direito a estar a falar e foi o Chega que deixou falar. Sim, não vamos falar sobre isso. Não vamos falar sobre isso. Não, ali na Comissão de Economia não tinha. Sabe que não tinha. Não lhe admito, Sr. Secretário de Estado, que diga que o Chega está no campo não democrático. Não lhe admito. Porque nós estamos aqui porque fomos eleitos pelos portugueses, por voto dos portugueses. E por isso o senhor tem que respeitar os votos que lhe deram a maioria absoluta e os votos que nos deram, 400 mil votos e que nos deram 12 deputados. Esse voto tem que ser respeitado e o senhor faltou ao respeito a esses portugueses que votaram no Chega. Em relação à audição, eu creio que já se percebeu que o senhor não respondeu a nada. Ou seja, nós saímos daqui pior do que aquilo que estávamos ou iguais. Porque o senhor não respondeu. Não respondeu quem é que mentiu. Se é o senhor que está a mentir, se é o senhor Primeiro-Ministro ou se é o senhor Ministro João Galamba. Diga a verdade de uma vez por toda aos portugueses. Diga, quem está a falar a verdade somos nós, foi o Ministro João Galamba que àquela hora, não sei se foi o adiantado da hora, que disse aquilo que a senhora André Neto disse há pouco. Quem é que lhe disse para contactar o SIS? Foi o Gabinete do Primeiro-Ministro. Mas quem? O Secretário de Estado, adjunto Mendonça Mendes. Foi João Galamba que disse isto. Vamos deixar tretas mais uma vez. Vamos deixar histórias. A realidade é esta. O Sr. Secretário de Estado só tem que assumir. Dizer assim, olha, o Sr. Ministro João Galamba enganou-se, equivocou-se. Àquela hora, também já era 1 da manhã, 7 horas de audição, equivocou-se. É que eu, não sei se o senhor viu a audição toda, eu vi, acompanhei a audição toda, estava lá e ouvi as perguntas em direto. Portanto, o Sr. Secretário de Estado só tem que dizer a verdade. É aquilo que pedimos, dizer a verdade aos portugueses. Custa muito dizer a verdade aos portugueses. Evitamos estes embaraços, evitamos estas audições, evitamos isto tudo. É só dizer a verdade. Obrigado, Sr. Deputado. Sra. Deputada Catarina Martins, faz favor. Muito obrigada, Sr. Presidente. Compreendo que não há uma segunda ronda. Em todo caso, face a estas intervenções, eu não queria deixar de dizer algo, porque estamos numa comissão parlamentar, na primeira comissão, o Sr. Secretário de Estado veio-nos dizer que só o CIRP e o SIS poderiam avaliar da gravidade das informações classificadas no momento quando é reportado que há informações classificadas que de alguma forma se extraviaram e que eles decidem a forma de atuação de acordo com essa gravidade. E eu acho que era importante lembrarmos, porque isto são mesmo questões de Estado de Direito, que a orgânica do CIRP, do CIED, do SIS, a lei que o estabelece, diz claramente que cabe ao SIS, no âmbito das suas atribuições, que têm a ver com processamento de informação, quando precisa, o SIS comunica às entidades competentes que podem ter um exercício de ação penal quando há ilícitos criminais, mas também comunica às entidades competentes para a prevenção e a repressão da criminalidade. Ou seja, a lei nunca diz que o SIS pode agir. Eu não ponho em causa que o SIS deva ser informado. Ainda tenho dúvidas de uma informação sobre material que só foi classificado no momento antes de vir para a CPI, como há de compreender, levanta-nos dúvidas a todos sobre porque é que houve essa classificação. Mas o que eu digo e repito é que o que está escrito na lei, e ainda não vi ninguém
levantar qualquer exceção legal que tenha escapado ao Bloco de Esquerda e à generalidade dos partidos, até porque nunca nenhum citou, é como é que o SIS pode ter feito o que não podia fazer. O SIS podia contactar com a PJ, o SIS podia contactar com a PSP, o SIS não podia ligar a um cidadão à meia-da-noite e ir buscar um computador. Isso não pode, a lei impede, e é aqui que está o problema. É aqui que está o problema essencial do Estado de Direito, e é esse que continua sem resposta, e eu acho isto muito preocupante. Eu esperava mesmo que hoje esse sistema pudesse ficar encerrado, e claramente não fica. Obrigado, Sra. Deputada. Sr. Deputado Rui Tavares, faz favor. Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu vou começar e acabar com uma questão de Estado de Direito. A primeira é uma menção que eu não posso deixar de fazer, porque ainda há pouco o Sr. Deputado Pedro Pinto disse que o LIVRE só falou na Comissão de Economia porque o Chega deixou, foi o que disse, e depois, à parte, e para que fique em ata, disse para a próxima ficas calado, porque senão na Comissão de Economia não falas. É preciso deixar isto muito claro, porque é uma questão de democracia importante. O Chega foi eleito por 400 mil votos, que nós respeitamos. O LIVRE foi eleito por 70 mil votos que merecem o mesmo respeito de toda a gente. É verdade, gastámos menos dinheiro para ter os mesmos votos, tivemos muito menos tempo na imprensa do que outros partidos, mas cada um desses 70 mil votos tem a mesma dignidade e merece o mesmo respeito que cada um dos 400 mil do Chega. O LIVRE hoje poderia ter falado na segunda ou na terceira ronda da Comissão de Economia. Quem dá o direito ao LIVRE de falar ou não falar em cada comissão é o regimento, é a lei, é a Constituição, e é o Presidente da sessão, não é um deputado de outro grupo parlamentar. E isto encerra este assunto. O Sr. Secretário de Estado, efetivamente, não respondeu, embora tenha dito que fez esse esforço, a duas perguntas muito concretas que lhe foram colocadas. Uma é se houve menção a qualquer violência ocorrida no Ministério das Infraestruturas quando houve um contacto consigo ou com o Primeiro-Ministro. É uma pergunta muito simples e muito concreta e tem relevância. A segunda pergunta é se, ainda há pouco mostrou o seu computador para dar o exemplo, foi dito, saiu daqui um computador, pode ou não ter informação classificada, saiu daqui um computador, tem certamente informação classificada, e essa expressão foi mais genérica ou mais precisa. E não quero, evidentemente, que diga aqui em público o documento X ou o documento Y foi mencionado como estando lá dentro. Última questão de Estado de Direito com a qual termino, e que acho que é a questão essencial aqui. Todos os nossos concidadãos, todos nós, precisamos saber e merecemos saber se temos serviços de informação, que é aquilo que nós achamos que temos e que é o consenso a que se chegou neste país e que foi um consenso difícil, político, ou, se de repente, e sem termos dado conta disso, temos serviços secretos, como existem noutros países, que servem para resolver destas questões concretas e buscar material. Está feita a pergunta, Sr. Deputado. Muito obrigado. E espero que a resposta nos consiga convencer que é a primeira e não a segunda situação. Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Deputado Alma Rivera, faz favor. Obrigada, Sr. Presidente. Nós, no fundo, é para deixar registado aqui neste epílogo que estamos a fazer da audição uma tristeza, uma desilusão, porque tínhamos, de facto, imensas expectativas neste ato inovador que o Governo nos vinha hoje trazer, que era, de facto, a justificação legal para a intervenção do SIS, e saímos daqui profundamente desiludidos, uma vez mais, e com esperança de que alguém, finalmente, nos venha dizer ao abrigo de que norma atuou o SIS naquela noite. Muito obrigada. Obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Pedro Delgado Alves, por favor. Muito obrigado, Sr. Presidente. Não sei se lhe chama epílogo, se ronda a BOC nesta sessão, mas usava da palavra só para duas notas. Uma primeira, quanto a alguma falta de clarificação sobre o que estamos a fazer neste momento nesta audição do Sr. Secretário de Estado. Eu penso que não estamos a aferir nesta audição do Sr. Secretário de Estado, por variedíssimas razões, algumas das quais explicadas pelo próprio, quais os termos da atuação ou da intervenção dos serviços de informações. Não só é claro da consulta do Diário da República e das informações aqui prestadas que o Sr. Secretário de Estado não tem tutela sobre os serviços de informações e que, mesmo que tivesse, não é essa a prática na República Portuguesa de haver tutela no sentido de direção dos serviços de informações. Portanto, a haver qualquer dúvida, volto a dizer, todos os grupos parlamentares, incluindo este, no nome do qual uso a palavra, se manifestaram disponíveis para voltar a ouvir todos os serviços que forem necessários para o efeito, tanto que está aprovado por unanimidade uma audição do Conselho de Fiscalização do CIRP para esclarecer as dúvidas que ainda possam existir, ou, se necessário for, dos próprios serviços. E, portanto, é um aspecto que importa clarificar. A razão pela qual estamos a ouvir o Sr. Secretário de Estado prende-se com as dúvidas que subsistiam em várias forças políticas, à necessidade de um esclarecimento de que contactos é que tiveram lugar na noite de 26 de Abril, algo que o Sr. Secretário de Estado já deu resposta bastante cabalmente. Mas já agora,
que tínhamos a oportunidade de um momento pedagógico, dois aspectos que se devem sublinhar, já que tantas vezes se repete como se fosse um mantra, um facto absolutamente incontornável, que é: não há qualquer ligação possível imaginária entre os serviços de informações e salvaguarda das matérias classificadas. Eu remeti aos senhores deputados para o artigo 3º, número 3 da Lei Orgânica dos Serviços, a Lei 9 de 2007, em que identifica claramente, entre as atribuições dos serviços, que uma delas é a prevenção da espionagem. Não significa isto que estamos a concluir que havia espionagem neste caso. O que se trata é de, perante uma notícia de um risco, isto habilita a produção de informações e a produção de dados sobre esta matéria. Outro, o artigo 21º da Lei 4 dos Serviços de Informações, que repete no essencial esta disposição. E, portanto, esta ideia que se tem construído e que confunde um debate público que deve ser claro para salvaguarda do papel que os serviços devem desempenhar, é importante que eu sublinhe. E, finalmente, também, o próprio regime das próprias matérias classificadas é antigo, é da década de 80, aprovado pela Resolução do Conselho de Ministros 5088, em que é claro o ponto 22211, em que entre as várias entidades que desempenham funções, não só a Autoridade Nacional de Segurança, os Ministérios, os Serviços Concentrados do Estado e os Serviços de Informações, têm um papel a desempenhar na salvaguarda das matérias classificadas. Portanto, podemos repetir em todas as audições, as que têm a ver com a atuação dos serviços, as que não têm a ver com as atuações dos serviços, que não existe qualquer cobertura legal ou que seja para a intervenção. Mas, na verdade, isso não corresponde àquilo que são, desde há muito tempo, as práticas consolidadas na República Portuguesa. E, finalmente, uma última nota, penso também é importante. Classificar um documento que é sensível e que a própria Comissão Parlamentar de Inquérito já demonstrou que era acessível por um número restritíssimo de pessoas, porque era fundamental e estrutural para, vou terminar, Sr. Presidente, para a salvaguarda do plano de reestruturação de uma determinada companhia aérea, algo que ficou claro, ou seja, eram pouquíssimas as pessoas que acediam ao documento, que ele seja classificado antes de ser disponibilizado a dezenas de pessoas que o podem manusear no quadro de uma Comissão Parlamentar de Inquérito, não parece de todo um erro, parece-me particularmente avisado. Mas ainda assim, bem sabemos, quer na Comissão Parlamentar de Inquérito e, infelizmente, também nesta Comissão, quando fizemos audições à porta fechada, ainda decorriam audições e informação reservada, relevante para a salvaguarda de informação importante para a segurança interna e externa, ou, em alguns casos, para os interesses económicos da República Portuguesa, foram partilhados por quem não os devia ter partilhado. Portanto, se há alguma coisa, uma classificação de um documento que é importante ser reservado, não deve ser algo que nos choca, deve ser algo que encaramos como indispensável para proteger a República. E queria deixar aqui uma nota que é a seguinte: de hora adiante, ficará a constar nas atas de convocação das reuniões a segunda ronda a que os seus deputados têm direito regimentalmente. Para terminar, dou a palavra ao Sr. Secretário de Estado Adjunto do Sr. Primeiro-Ministro para responder às perguntas. Faz favor, Sr. Secretário. Muito obrigado, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados. Senhora Deputada Andreia Neto, indo à questão que coloca, e que aliás é semelhante à questão que coloca o Sr. Deputado Pedro Pinto. Eu talvez possa ser mais claro para poder expressar aquilo que verdadeiramente quero dizer nesta matéria. E, mais uma vez, vou tirar do concreto para ir ao abstrato. Não é possível que quem não conhece qual é a informação, qual é o grau de classificação da informação, qual é o conteúdo dos documentos, o grau de risco que está associado àquela área governativa, esta ou aquela. Não é possível a um terceiro, mesmo que seja membro do Governo, fazer uma avaliação instantânea sobre a adequação de se fazer ou não uma comunicação. Não significa que não se tenha de fazer um esforço para listar as entidades que são suscetíveis, a quem é suscetível de ser feito o reporte. E também lhe vou dizer uma coisa que diria do ponto de vista da minha bitola de atuação pessoal. Em caso de dúvida nessa avaliação, eu reportaria também aos serviços de informação, porque o reporte aos serviços de informação não significa nenhuma, nem direta nem indiretamente, qualquer ordem de atuação ou qualquer instrução de atuação. Ela significa apenas dar a conhecer de imediato aquilo que é uma quebra ou um comprometimento de segurança, para que possa ser avaliado e, no quadro dessa avaliação, é feito
É dada a sequência que se entende dar. E é por isso que eu tenho pena de ter desiludido a senhora deputada Alma Rivera. Eu não posso vir falar da legalidade da atuação dos serviços, porque eu desconheço a atuação dos serviços. Porque eu não tenho nenhuma relação com a atuação dos serviços. Eu não tenho nenhuma relação com a atuação dos serviços, senhora deputada. E é por isso que eu não posso vir à primeira comissão satisfazer as questões que a senhora deputada tem neste caso concreto. Agora, se eu tivesse essa informação, eu acho que a senhora deputada devia estar preocupada, mas não tenho. Mas não tenho, senhora deputada. Agora, volto, senhor deputado Rodrigues Saraiva. Não me leva mal o tema de não ter as competências, assim como não leva mal a forma como se referiu às minhas funções. As funções de Secretário de Estado Adjunto do Primeiro-Ministro, por natureza, não têm grande delegação de competências. Posso-lhe, aliás, dizer que a delegação de competências que existe tem a ver com a tramitação de processos burocráticos da AGIF, que é um dos organismos que depende diretamente do Primeiro-Ministro. Portanto, ou seja, as funções nucleares do Secretário de Estado Adjunto do Primeiro-Ministro não são de delegação de competências próprias do Primeiro-Ministro. Eu fui Secretário de Estado dos Assuntos Fiscais durante muitos anos e aí sim eu tinha uma delegação do Ministro das Finanças muito ampla na área fiscal. É algo que num lugar desta natureza, que é um lugar de natureza política, ele não tem essa tutela. E também não há, que eu conheça, qualquer tradição no nosso sistema jurídico de haver qualquer tutela dos serviços ou do sistema de informação no Secretário de Estado Adjunto e tenho dúvidas, porque não vejo que isso até seja possível. Portanto, eu não tenho mesmo nenhuma relação com os serviços de informação. Senhor Deputado, eu pensava que tinha respondido, vou ser um pouco mais claro. Eu, como transmiti, eu naquela noite não falei com o Sr. Primeiro-Ministro. O Sr. Primeiro-Ministro foi informado pelo Sr. Ministro das Infraestruturas. Eu falo muito regularmente com o Sr. Primeiro-Ministro e na vez seguinte falei com o Sr. Primeiro-Ministro, trocámos, evidentemente, impressões sobre o tema. Nessa noite, efetivamente, voltei a falar muito mais tarde também com a Sra. Ministra da Presidência, com quem falo muito regularmente, mas essa conversa com a Sra. Ministra da Presidência foi sobre variedíssimas coisas, entre as quais comentámos este tema, porque a Sra. Ministra da Presidência já tinha também essa informação, não fui eu que lhe dei essa informação e, portanto, é uma conversa que não tem nenhuma relevância do ponto de vista deste tipo de acontecimentos, mas sublinho novamente que é muito comum eu falar com a Sra. Ministra da Presidência. Eu falo com todos os membros do Governo, mas com a Sra. Ministra da Presidência, como deve calcular, é comum ter esse caráter mais habitual. Não fiz nenhum contacto nem para o CEGER, nem para o Gabinete Nacional de Segurança e posso adiantar mais, nem para estes, nem para nenhuma outra entidade. Não fiz nenhum contacto. Relativamente às questões que são colocadas pela Sra. Deputada Catarina Martins, pelo Sr. Deputado Rui Tavares e que, em certa medida, há uma parte que é comum à questão da Sra. Deputada Alma Rivera, sobre a legalidade da atuação dos serviços. Eu não tenho essa função de fazer essa avaliação, mas quero voltar a dizer aquilo que já tinha dito no início, que tem a ver com o Sr. Primeiro-Ministro, que tem a tutela do Sistema de Informação da República, já se pronunciou publicamente e aqui na Assembleia da República sobre essa matéria, e quero também dizer, do ponto de vista, agora está muito na moda no Parlamento dizer que não se é jurista, eu sou jurista, pronto, então como jurista posso atestar o seguinte, a mim, quando estudei Direito Constitucional, parece-me correto o sistema que nós encontramos relativamente à fiscalização do Sistema de Informações da República, que é um sistema parlamentar, através de um Conselho de Fiscalização permanente. É algo que me parece equilibrado, num modelo de Estado de Direito democrático e que faz com que os nossos serviços sejam um sistema de informações
e não serviços secretos, como aqui o Sr. Deputado disse. E, portanto, acho que esse consenso que tem havido é um consenso importante e que, naturalmente, esse Conselho de Fiscalização responde perante o Parlamento e, seguramente, que não tendo sido para todas e todos os senhores deputados claro aquilo que foram as explicações que deram, eventualmente, solicitaram novamente para vir à Assembleia da República e isso parece-me normal. Mas, dito isto, eu respeito totalmente a forma como o nosso Estado de Direito tem a arquitetura do seu sistema de informações, assente na fiscalização por parte do Parlamento. Por fim, Sr. Deputado Rui Tavares, a mim foi-me feito o relato, como foi feito o relato e é público, sobre os acontecimentos que existiram no dia 26 de abril no Ministério das Infraestruturas e, portanto, penso que respondi, Sr. Presidente, a todas as questões. Muito obrigado, Sr. Secretário de Estado. Agradeço a colaboração. Senhoras e Srs. Deputados, boa continuação de trabalho no plenário.